Eu converso agora com Emerson Gonçalves, pesquisador da EPAMIC, sobre cultivo de frutas vermelhas em regiões de clima quente. Está aqui no telão. Oi, Emerson, bom dia. Obrigada pela participação. Troquei seu nome, desculpa. Bom dia, tudo bom? Tudo bom. Conta pra gente, né? Quais são essas pesquisas? Então, nós estamos tentando, estamos incentivando o cultivo de amora preta e o mirtilo sem necessidade de frio em regiões mais quentes, principalmente no norte de Minas. Pois a gente vê nessas frutas uma grande oportunidade, principalmente para a agricultura familiar, pois são frutas que já no primeiro ano tu já tem um retorno econômico delas, né? E tu, um valor agregado muito grande. Em pequenas áreas, tu consegue uma produtividade bem grande e um preço bem interessante para o pequeno produtor. Mas por que vocês escolheram as frutas vermelhas? Ela tem grande procura aí na região? Tem muita procura e outra. Elas são excelentes fontes de antioxidantes, né? Então, além do produtor estar gerando a renda, ele, ao consumir essas frutas, ele também vai estar se beneficiando. E tem um apelo muito grande da indústria farmacêutica em relação à atuação dessas frutas em diminuição de problemas cardiovasculares, diminuição de problemas da parte neuronal, principalmente, hormonal também. Então, a gente vê um apelo muito grande nessas frutas vermelhas. Além disso, são frutas que tu consegue produzir elas para vender para processamento, como geleias, ou para congelados, né? Tu pode vender ela como fruta congelada e também fruta in natura. Então, tu tem vários segmentos que tu pode explorar dentro da pequena propriedade, além do segmento de turismo rural, onde tu pode fazer um pick and pay, onde a pessoa vai, colhe, paga uma taxa, colhe a fruta, come na propriedade, e aí o produtor ainda aproveita isso para fazer explorar esse lado turístico das propriedades. A gente vê um potencial bem grande nessas frutas devido a todas essas possibilidades que elas oferecem para a pequena propriedade agrícola e para o produtor rural como um todo, né? E como foram feitos esses estudos, né? Eu estava lendo aqui que parece que essas plantas resistiram bem à falta de frio, porque são plantinhas, são frutas de clima temperado, né? Então, a amora preta, a framboesa, o mirtilo, tradicionalmente, o mirtilo nem tanto, que agora tem uma variedade que não necessita de frio para produção. É essa que nós estamos apostando. Mas a amora preta e a framboesa, elas necessitam de frio para a produção. Nós estamos numa região de clima frio, que é aqui no sul de Minas. Porém, nós temos casas de vegetação onde as temperaturas chegam a 40 graus. A nossa ideia foi a seguinte: vamos submeter essas frutas a essa temperatura extrema para ver o que vai acontecer. A nossa surpresa foi que elas permaneceram permaneceram um ano na casa de vegetação, com ausência total dessas quantidades de frio abaixo de 7, e elas apresentaram frutificação. Só para ter uma ideia, essas casas de vegetação chegam, em alguns momentos, a 40 graus. E elas apresentaram a floração e a frutificação. Então, o que nos leva a crer? Nos leva a crer que nós podemos, sim, explorar essas frutas em regiões de clima mais quente. Agora, a nossa segunda parte do projeto é levar uma coleção de amora, framboesa, mirtilo para a região de Janaúba e do Jaíba e ver como elas vão se comportar naquela região lá. Temos quase que certeza que vai ser um grande sucesso, porque a produtividade que elas apresentaram aqui, com alguns manejos agronômicos que vamos submeter a essas frutas nas regiões quentes, elas vão produzir ainda mais. Então, acreditamos muito no resultado positivo dessa pesquisa, ao final desse projeto. Emerson, quando você fala produtividade, você inclui também o desenvolvimento da planta? Como é que funciona nos resultados? A produtividade é a quantidade de frutos produzidos ao longo do ciclo, né? E o desenvolvimento da planta é o desenvolvimento agronômico da planta. Seria o crescimento, né? O crescimento da planta, a emissão de flores, né? O período que ela vai emitir flores. Isso aí que é a parte de desenvolvimento agronômico. Produtividade é a parte de produção.
Quando eu falo produtividade, eu estou falando em produção que a planta é capaz de produzir. Só para ter uma ideia, a amora preta pode produzir até 12, 13 toneladas por ciclo, né? Isso aí, se tu pegar a R$ 35 o quilo dessa fruta, é só fazer a conta para ver quanto que não gera de renda para a propriedade, né? E nessas regiões em que vocês estão testando, qual que é a cultura que tem? Porque essas frutas vermelhas, elas têm um forte apelo comercial, seria uma boa opção, como você já disse, para o produtor, tem até a questão do turismo rural. Que cultura que elas podem substituir ou caminhar em paralelo? Não, elas podem caminhar em paralelo com as culturas tradicionais da região, sem afetar em nada, né? Por exemplo, nas regiões mais quentes, a gente vai ter produção de coco, de manga, né, e de outras frutas tropicais. Elas podem andar junto com essa produção como uma fruta, como uma novidade da região, entendeu? Porque são regiões que não têm tradicionalmente essas frutas temperadas na listagem de frutas produzidas pela região. Entrando essas frutas, elas podem ser oferecidas como uma opção a mais aos produtores da região. Para você ter uma ideia, na região da Bahia, em Mucugê, eles produzem amora preta e toda essa amora preta é vendida para a Vitória da Conquista, lá na Bahia, né? E o produtor, e tem uma associação que congela essas frutas e manda vende quase toda a produção é vendida para a capital da Bahia, lá em Mucugê. Então, por que não trabalhar da mesma forma aqui no norte de Minas? A gente tem grandes centros ao redor ali que podem consumir muito bem essa fruta, ou da forma congelada, ou até da forma processada, como geleia, ou até mesmo como sucos, né? Então, a gente acredita muito na colheita e na finalização dessa colheita, vendendo essa fruta congelada ou até mesmo in natura, desde que tenha condições de tu levar ela ao supermercado num caminhão refrigerado, né? Ou seja, super importante, parabéns pelo trabalho, parabéns pela pesquisa. Isso mostra, né, a importância da pesquisa para o agronegócio, para o país como um todo, né, porque essa questão econômica também. Emerson, obrigada pela participação e até a próxima. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Obrigada.